Povo de Deus, povo abençoado, o qual habita aqui nessa terra, e como é bom vê-los novamente, saudades dos tempos juntos. Eu queria saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, dizer que mais uma vez a gente está aqui junto, apesar de cada um dos seus lares, para poder lutar, continuar lutando, né, nesse nosso tempo de confinamento, né, a igreja confinada, a população confinada, e mesmo assim não percamos a nossa fé. Ela é abalada, mas não desanimamos com tudo que se ocorre na nossa vida, pois diz a Bíblia que a nossa esperança está firmada em Cristo Jesus. Então eu oro para que você, como eu, esteja com a sua esperança sempre firmada nele, tá? Então, esse é mais um vídeo que eu faço para poder, junto aí com os meus irmãos e alunos do curso de Teologia Básica da Igreja Batista da Cidade Oceã, aqui em Praia Grande, em São Paulo. Mas, mesmo assim, aqueles que terão acesso e bem, faça uso para poder crescer na bondade e na graça do nosso Senhor Jesus, rogando ao seu Espírito Santo que Ele assim ilumine os nossos corações. Muito bem, queridos, nós estamos encarando aí essa maratona de estudar um pouco um panorama ou a introdução de teologia do Novo Testamento, né, a introdução que nós fizemos anterior em sala, e também no qual o vídeo que eu apresentei a vocês, junto ao material que vocês levaram, creio eu que tenham aproveitado esse momento aí para poder e ler um pouco em casa, né, meditar e fazer os seus questionamentos, o quanto esse tempo de paz, né, pelo menos a paz que a gente busca em Cristo, nos nossos lares, na nossa intimidade, na nossa aquietação, e aí assim, né, com esses questionamentos a gente se curva mais biblicamente ao Senhor, procurando na Bíblia, né, as respostas que muito nos assola, esses questionamentos dos porquês, né, dessas coisas, desses acontecimentos que nós estamos vivendo, e aí sim alguns deles que outrora passam na nossa vida. Eu vou aqui fazer rapidinho uma linha de relembrança daquilo que a gente já viu, né, o qual eu compartilhei um pouquinho com vocês, sobre o material já dado em mãos, e a minha provocação foi que vocês grifassem, né, ao tempo que forem lendo, aquilo que mais te chamou a atenção dentro desse cenário que a gente traçou, pelo menos na nossa programação, primeiramente cenários políticos, culturais, até mesmo religiosos, desse tempo que antecede, né, o início do Novo Testamento, dos escritos do Novo Testamento, o qual eles nos narra, né, a partir da vinda de Jesus. E o que a gente viu, né, nesse tempo bem medieval, a gente simplesmente com o material tem em mãos dois círculos, né, aí eu não sei se você percebe, de acontecimentos antes de Cristo, pelo menos dos 500 anos, um pouquinho antes disso, até antes de Cristo, né, até a vinda dele, que se chama um tempo abrangente dentro desses assuntos, né, de política, cultura e religião, se chama o tempo helenístico, né, o helenismo, que foi um pensamento
antes aos gregos, né? Pelo menos a Grécia antiga extrai isso dos persas também. Então essa união dos círculos de tempo mais para uma parte do Egito, né? Um tempo ário, não do pensamento ariano, mas intitulando assim essa parte mais do Oriente, né? E também junto com a outra parte desse Oriente, o lado sul, né? Que estão os persas ou os medo-persas, onde ali após o tempo de cativeiro, né? O povo de Deus, assim em diante, herda esses costumes culturais, políticos, junto aos costumes religiosos que esse lado tinha, o qual, junto com o seu lado cultural hebraico, né, vão se chocar em alguns pensamentos e como isso se darão. E ao ponto que, estendendo, né, até 200, 100 anos antes de Cristo, pelo menos há aí também o tempo interbíblico. Não sei se você já teve esse interesse ou a oportunidade de pesquisar, de ter como conhecimento esse tempo. Então muito contribui para que os judeus, né, judeus de Hebreus, venha absorver os pensamentos do cristianismo que se sucede dentro desse tempo todo. Então você tem aí, resumidamente aqui eu vou fazer, né, dentro desses círculos, a união desses dois lados, né, o qual eu citei no vídeo anterior, terminando o vídeo, né, dois povos pelo menos representando esse helenismo, que seria os Ptolomeus e os Seleucidas, o qual eles se dividem com suas lideranças religiosas, né, os seus sacerdotes e pelo menos um líder principal, cada um, e eu estou falando aí, né, pelo menos dessa população judaica que há nesse tempo, liderando o seu povo, mas ao mesmo tempo tendo essa união política, né, que podemos se dizer assim, um tempo de governo provincial, né, e esses pensamentos helenísticos vão unindo a essas lideranças que querem entre si lutarem geograficamente pelos seus territórios sem perder a essência, o qual eles herdaram dos seus antecessores, pais, né, judeu, hebraico, que tiveram toda a sua inserção religiosa, né, de tudo que a gente já conhece da Torá, do Pentateuco, dessas escritas que tem a lei de Deus deixada através de Moisés. Então você tem, nesse período bem enxuto aí, o helenismo, pontos bem curiosos que dá pra gente extrair desse tempo, o qual se uniu, né, esses dois lados do Oriente com o Ocidente, os dois lados do Oriente juntando agora já com o lado do Ocidente. Por quê? Porque depois dos 500, 400 anos na redução até os primeiros séculos antes de Cristo, vai chegar o quê? Vai chegar, né, os gregos, né, bem centrais aí com o governo de Alexandre, né, Alexandre o Grande, travando guerras e estendendo, né, os seus exércitos, impondo a extração de avanços para tomar territórios desse povo do tempo antigo do Oriente Médio, que estão aí com essas suas
armaduras políticas, culturais do tempo antigo. Então, esse intermeio de tempo entre os 500 anos em diante até os 300, 200 anos antes de Cristo, acontece toda essa junção. Então você vê o helenismo trazendo pontos principais que, curiosamente, contribui para que o cristianismo se acomode nesse cenário, né? E que com esses novos cristãos que vão surgir, esse povo que vai avançar bastantemente logo depois da vida, né, pública de Jesus, você tem um sincretismo cultural, né? Por quê? Porque há uma junção religiosa entre os pensamentos religiosos helenísticos dos antigos, né, persas, assim também como aqueles ptolomeus que habitavam no Egito, e tem também, né, essa nova cultura grega chegando, né, para juntar, avançando esse território e chegando com a sua cultura também, para juntar com as suas artes, né, com os seus costumes, né, assim também com os seus idiomas, né, o seu idioma, né, o latim, que era a língua oficial do Império Romano, mas, né, vem o grego também, que também é mais jacente em toda essa linha oficial, né, de comércio. Então essa transição, né, de costumes, de fala, né, da comunicação, muito contribui para que o sincretismo cultural, não só político, religioso, mais religioso, um sincretismo religioso, mas sim um sincretismo cultural, monte berço, junto, por exemplo, com os pensamentos antigos, platônico e aristotélico, que tem aí as contribuições filosóficas, né, de Platão, de Aristóteles, que foi, diga-se de passagem, Aristóteles, um grande professor e tutor de Alexandre, né, Alexandre Magno, que é o famoso Alexandre o Grande, o homem, que inicialmente a gente acha que era um homem muito mau, mas sim mais absorvido da sua educação, né, o qual Aristóteles o educou, e mais para frente em si, com as suas intenções de avanço, com as suas guerras aos territórios, ele se torna assim obrigatoriamente, né, um homem forte, né, e parece-me que tão mal quanto até mesmo o Nero. Mas a felicidade interior, é importante a gente ver nesse tempo de helenismo, é um ponto interessante que dá para a gente ver o povo em suas províncias, do qual agora as terras já mais para frente, né, dos 500 anos antes de Cristo, já como Alexandre avançando, as terras de suas províncias, esse povo, né, dessa terra, começando absorver esse pensamento cultural através das artes, a felicidade interior. Veja que um ponto interessante da gente ver dentro dessa intenção, né, de busca desse povo através da cultura religiosa que eles têm, é que os deuses antigos, eles para os medo-persas, né, aqueles antes do tempo do avanço de Roma, as suas intenções religiosas, seus pensamentos religiosos, a sua busca, né, por algo, um ser supremo, né, superior a essa massa, né, eminente, espiritual, esses deuses, para eles, não teriam uma vida
após a morte, ou seja, seria uma vida progressiva. Eles não acreditavam, por exemplo, que após a morte física, né, teríamos uma ressurreição. A maior parte desse povo, para eles era quase que impossível. Então o estabelecimento de reino para eles ali, né, naquele tempo, era muito mais importante. Por quê? Porque seria o início de conquista de uma continuidade eterna, mas a partir daqui, e de que aqui mesmo ficaria. Por isso que a adoração aos deuses para eles e criação de outros deuses era tão mais importante, que fazia do enriquecimento de sua cultura religiosa importante para cada um deles, líderes tanto religiosos como políticos. Então essa felicidade interior deles era uma importância absorvida, era uma importância cultivada, né? Então, mesmo que a adoração para eles seria uma adoração a deuses criados, né, mitologicamente, mas que o seu credo, as suas confianças, o seu poço de fé era afincado num pensamento de que a felicidade era o poço da eternidade, e não algo supremacial para que eles possam ser cuidados e dominados por uma divindade, mesmo que os seus deuses, né, assim contribuía naquele momento. Então, para eles havia muito mais um tempo presente, né, mesmo que contínuo e eterno, né, do que um tempo futuro. Muito bem. Então, se eles não têm essa reflexão humana a partir, né, do eu próprio, aquilo que eu posso pensar, repensar no inferior para o superior, aquilo que a gente já viu o quanto Deus trabalha no Antigo Testamento, né, do maximizado para o menor, e de repente Deus profeticamente manda o seu filho, e aí cumpre essa profecia do que viria, e aí ele vem, né? Aí agora sim a história de Deus diante do homem, ela é centralizada no menor, que é Cristo único, né? Que dará a única vida, né, do seu filho para todos. Então é do menor agora dentro do Novo Testamento para o maior, né? Diferente daquilo que ele trabalha com a comunidade centralizada, né? Profetizando o Messias que viria, a comunidade de Israel. Essa era a intenção de Deus quando tira o seu povo e trabalha com o seu povo, vindo do Egito, para que eles possam testemunhar esses feitos de Deus com ele para outras nações. Pena que eles não entenderam isso, ou dos mais que entenderam, dos poucos que entenderam, centralizaram, né, a sua história, né, o seu poder de história com Deus dentro do seu ego, dentro daquilo que eles tinham como orgulho em ser o povo de Deus. Então você vê Deus trabalhando com todos os povos, né, montando e construindo a história humana, mas separadamente, em especial com Israel, para que aquele povo passasse, né, pela sua educação pela sua educação hebraica, né, para que eles, através dessa cultura da sociedade, o qual eles iriam encontrar e se chocar, né, uma cultura helenística, futuramente uma cultura grega, pudessem associar a união desses costumes e pôr em prática, sim, agora aquilo que Cristo traria. Então essa reflexão humana,
ela é muito intencionada no helenismo, a partir das artes, né, a partir dos transportes, do comércio, a partir da comunicação, né? A gente vê a Palestina, Damasco sendo ali pouco desenvolvida antes, né, desse surgimento da extensão dos gregos, né, a partir de Alexandre o Grande, mas posteriormente sendo usada, e uma dessas estradas partia de Jerusalém na direção do sudoeste para Belém e Gaza, e uma outra partia de Jerusalém na direção do noroeste para Betânia, Jericó e Damasco. Então Paulo, você vê Paulo, por exemplo, estando percorrendo nessa região, ele tendo em vista que Paulo ele é um homem aculturado, da extração, né, desse berço hebraico muito bem fincado com essa cultura, mas que com os seus conhecimentos, né, ele tem a sua visão, né, de Cristo para poder pregar agora para esses que na sua segunda estrada principal se separava da primeira na Transjordânia e atravessava de Decápolis até Cafarnaum. Então essas 3 viagens de Paulo aborda, né, já no Novo Testamento, essa missão de Deus através, a partir de Paulo e os seus líderes, né, do cristianismo, uma pregação de avanço com os usos dos costumes helenísticos. Queridos, não se assustem. O cristianismo é um cristianismo, é um pensamento, né, através de Cristo, com uma utilização profundamente helenística. A gente não se exime da nossa missão espiritual de crer nesse Deus que tem um único costume, né, o qual se adequa às suas próprias leis, mas não se deixando pensar de que essas práticas, né, de costumes antigos, né, ante ao Novo Testamento, muito contribui para que com essa necessidade humana de reflexão, de construção do coletivo, era impossibilitado tal a esses homens dessa época. A maioria dos judeus percorria esses 2 lados, né, do Oriente e Extremo Oriente para o Ocidente, e essa transição, né, agora com a expansão num reino romano, né, de um império romano, favorece a fim de ter aí um avanço do cristianismo, que é o que a gente vê no Novo Testamento, dentro dessa construção, né, de nova ideia, de pensamento espiritual, qual Cristo traz com a sua mensagem. Então sim, a gente teve na nossa programação, né, esse estudo de mundo político, cultural, né, e cenário religioso, né, uma prévia, né, montagem daquilo que a gente vai estudar profundamente no Novo Testamento, dentro dessa introdução do Novo Testamento, e entender melhor, que é aquilo que Deus faz dentro do relacionamento dele para com o homem, sem invadir os seus costumes, sem invadir a sua privacidade, né, diretamente, mas que suavemente ele vai utilizando, né, esses costumes, essas ideias antigas, para poder ir substituindo com um pensamento seu através do marco da história, que é a chegada de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele divide, é um marco, ele divide os tempos antigos helenísticos com o surgimento do cristianismo, que expande demais. Note, até a chegada de Jesus, entre o período interbíblico, né, no começo do tempo do helenismo, até a chegada de Jesus, pelo menos 500, 400 anos, há um vácuo aí sem registros de histórias, né, pelo menos
os maiores registros estão a partir da Biblioteca de Alexandria, né? Porque dentro desse crescimento do Império de Roma, né, ele monta, através das artes também, grandes bibliotecas, né, pelo menos algumas delas se tornam públicas, mas a maior de todas é a Biblioteca de Alexandria. Né? Alexandre o Grande é um homem aculturado por Aristóteles, então ele faz questão de, com a sua propriedade de conhecimento, também se estenda para os seus governantes. Pelo menos 4 maiores províncias são instaladas ali, e a partir das 4, né, depois da sua morte precoce, depois dos 30 anos, Alexandre deixa 4 governantes, né, disputando entre si, que é o que vocês já viram dentro do material que a gente deu em mãos para que vocês pesquisem. Então, esse mundo político contribui dessa forma, por quê? Porque o acesso, né, à cultura, aos materiais, aos estudos, ele acaba expandindo. E aí sim, a gente vê a finalidade de Deus dentro de um tempo certo, né, quando Jesus chega para poder instalar os seus ensinos, né, o seu costume que haveria de vir. Então você vê então uma montagem do cenário, isso que a gente já buscou a ter. Então tá, se a gente vê então dar início essa vida, partindo agora, né, para continuidade da nossa programação, já que a gente viu esse cenário todo montado para a gente entender como que o cristianismo ele chega, ele surge e se monta sobre essas presunções, né, das suas culturas, dos seus costumes, né, antigo, o qual aquele povo está ali estabelecido, né, tanto o judeu como todos os outros gregos, como a Bíblia fala. Eu queria deixar para vocês, agora, falando nessa última parte do vídeo, uma introdução rápida sobre o ministério de Jesus, as suas intenções, no qual ele foca a sua mensagem de arrependimento, quando ele prega o evangelho, captando ali, né, pelo menos selecionando o chamado dos seus discípulos. Então você veja, perceba, se aquele povo estava sentado em um costume cultural helênico, do quais os antigos, anterior ao surgimento do cristianismo, na vinda de Jesus Cristo, com uma vida pagã, né, do qual aqui a gente enxugou com os pontos que o helenismo traz, e por fim, né, esse costume de busca interior, de felicidade interior, que para eles essa felicidade era o ponto principal da espiritualidade, né, com esse paganismo, que esse paganismo traria. Né? Então a construção do coletivo que não existia, né, no caso as comunidades se ajuntar e buscar ter uma religiosidade todos juntos, né, a um Deus, né, eles estão em uma transição de costumes espirituais politeístas. E aí, com o cristianismo, né, sendo um costume de espiritual religioso monoteísta, né, com a adoração em um único Deus, quais eram, né, os elementos de exortação dentro das mensagens que o cristianismo, da mensagem cristã, em Cristo, a mensagem de Cristo que o cristianismo traria. Então você vê, deixa eu ler aqui para você pontos importantes que a mensagem
do Evangelho traria como exortações para aquele povo passar a perceber, né, que havia uma outra esperança, né, um ressurgimento de vida, né, uma vida ressurreta a partir da ressurreição de Jesus, né, e também essa esperança de vida eterna em uma esfera, né, diferenciada, maior e bem diferenciada, um campo espiritual diferenciado. Então, umas exortações que a gente vê nas epístolas, né, assim também como na mensagem de Jesus nos evangelhos no Novo Testamento traz, os pecados sexuais que usualmente, né, encabeçavam umas listas de proibições, né, o evangelho traria essas proibições quando, na verdade, helenisticamente, os povos, estavam, né, acostumados a ter uma vida, né, descabida dessas libações, né, sexuais. Ou seja, até mesmo divindades heréticas, né, era apresentado para que eles buscassem, né, ter uma adoração a deuses de forma sexual. Quando agora o evangelho vem, né, e monta-se exortando com a sua mensagem, exortando, né, esse povo, né, a não praticar esses costumes espirituais. Por quê? Porque haveria... Bom, daí a gente tem o casamento, né? O casamento sendo campo também propício para que o cristianismo ele insira as suas mensagens, uma vez que em algumas epístolas mostra, né, essa facilidade da exortação para esse povo, porque eles estavam acostumados dentro desse período, né, com os pecados sexuais sendo usualmente encabeçado as listas, né, dentro da adoração. Portanto, as proibições, né, toda modalidade concebível, né, de imoralidade, ela era atribuída dentro da busca, né, e da adoração a esses deuses, uma vez até que a adoração ao imperador, por exemplo, como o seu próprio Deus, né? Então Jesus sendo agora anunciado como rei, né, dessa nação espiritual, rei dos judeus, né? Ele da mesma forma utiliza o casamento sendo um campo hábil para uma concertação, né, para uma duração de matrimônio em que esclarecerá esse relacionamento para uma demonstração firme de relacionamento familiar, né? Então, portanto, o casal, né, que tinha, né, como de fácil arranjado um divórcio antes, né, da vida do cristianismo, agora esse divórcio ele não é aceitável, uma vez que não é obrigado, mas que parte dele você fazendo, né, desse cristianismo, né, não é possível, né, um cristão viver demonstrando ou testemunhando, pelo menos Cristo vem com essa mensagem a partir dos seus discípulos, né, e os seus apóstolos, ensinando que o que é legal, né, dentro dessa participação no cristianismo é sim a união fixa, né, não aquilo que demonstrasse um coração duro, como disse ele, o próprio Jesus, sobre os antigos. Então isso era um outro ponto, né? Outra coisa, né? A adoção de costumes agora cristãs, sempre tendo a ver com aquilo que era já normal para eles, eram sempre mudado
para que fosse de uma forma concertada. Portanto, a religião oficial de Roma, adotando grande parte no panteão a mitologia grega. Veja bem, se você pegar a mitologia, sempre tem esses pontos a serem consertados, digamos assim. Portanto, essa ideia de culto, né, de adoração da forma dele, vem pegando pontos para que o cristianismo adote, mas sim consertando essa adoração. Portanto, esses mistérios, né, que havia dentro dos ritos secretos, agora passa a ter uma iniciação cerimonial de forma cristã, mas que como se as lavagens espirituais, cerebrais, né, elas eram agora reformada, ajustada ao ponto cristão, né? Portanto, a aspersão de sangues, refeições, esses elementos que tinha no paganismo dentro da adoração, veja bem, o cristianismo traz de uma forma muito simples, mas ajustado, né? Portanto, as refeições eram mais simplificadas, como Jesus utilizou na ceia, né, para rememorizar a sua Páscoa, né? Portanto, por meio dos quais os devotos entrariam em união mística, não agora mais com deuses, mas sim com um Deus que era Jesus. Falando de Jesus, né, que eu quero pegar agora esse fim pra gente, essa parte do fim, pra gente começar agora o ponto da nossa programação dentro da trajetória de Jesus, do ministério, da carreira dele, né? Essas medidas que nós estamos tomando aqui, que é partindo desse cenário para a gente entender como foi fácil o cristianismo chegar, né, utilizando esses elementos. Eu tenho alguns pontos para tratar, por exemplo, dessa ajustação, dessa arrumação que Jesus fez nessa bagunça dessa casa. Tem, por exemplo, outro ponto crucial, que é a ressurreição, que Jesus tratou como, em primeiro lugar, para inserir a mensagem do cristianismo na mente desses judeus, junto com os pagãos, né, gentios que se uniram a essa crença. Portanto, em primeiro lugar, as mortes de tais divindades não tinham cunho redentor. Essa é uma palavra gostosa de se tratar, a redenção de Jesus. Ela vem elencando todos os pontos que o cristianismo traz a partir de Jesus. A ressurreição, ela dá toda a conotação para a redenção. Essa é a palavra, redenção, né? Outrora, na história antiga, antes do cristianismo, a religião deles não autorizava tal morte e uma ressurreição de um Deus. Portanto, ficou fácil Jesus ajustar isso, dizendo agora, olha, o cristianismo, ele traz isso, ele traz uma ressurreição não só do seu Deus, mas sim de você mesmo, o adorador, tá? Portanto, no Antigo Testamento, alguns profetas anunciavam essa ressurreição, né, de forma poética, né? Algumas adições até apócrifas mesmo nos traz alguns detalhes em relação a essa anunciação, né? Você pega, por exemplo, um texto legal para a gente tratar em João 14, 26, né? Eu vou ler aqui já para a gente começar algumas passagens sobre esse nosso novo assunto, tá? João 14, 26, né? Ele diz assim, a partir do 25, visto isto,
vós tenho dito, estando ainda convosco em presença, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ou seja, após a sua ressurreição, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A ressurreição de Cristo não só nos daria, né, escatologicamente uma vinda de poder para a gente já na glória, mas sim nos apontava para poder tal de tanto de ensino, rememorizando tudo que Jesus já tinha nos colocado, né, como também de aplicação que os apóstolos iriam tratar, né, mais adiante, tá bom? Então, o Novo Testamento ele inaugura um cumprimento de profecias messiânicas, né, que saíra por toda parte, não só ali onde Jesus veio, mas saíra fazendo o bem e realizando milagres, tá? Esses milagres dentro do cristianismo não cabe só uma parte espiritual, mas sim uma parte material. Eles adotavam, né, por exemplo, aquelas crianças, né, que ficaram para trás por não serem usadas por famílias, ou seja, eles adotavam e criavam essas crianças, fazendo essa parte do social. Portanto, Paulo, por exemplo, separou meticulosamente os seus próprios pronunciamentos sobre essa questão de adoração, dons, né, comparado àquilo que eles tinham mitologicamente na adoração, né, o casamento. Ele trata isso muito bem, sendo inspirado por Jesus, né? Portanto, aqueles foram, dito pelo Senhor, feitos, ainda continuado, não só na presença de Jesus, mas sim nos ensinamentos de Jesus através da sua inspiração aos apóstolos, tá? Então é legal a gente ver, por exemplo, dentro da crucificação de Jesus, né, o acordo que Deus tinha feito, que anteriormente, né, no início de tudo, queria ressuscitá-lo, e fora exaltado aos céus, né, tornando para julgar os homens. Portanto, a mensagem do cristianismo era: arrependei-vos, credes na mensagem e sedes batizados, né? Esse era praticamente um querigma, um vocabulário grego que significava simplesmente proclamação, tá? Nós não temos a proclamação da república, né, da justiça, a proclamação de cada área, ou seja, um selo, uma tajação de uma anunciação que aquilo em diante é iniciado. Portanto, Jesus inaugura esse reino com uma proclamação, esse querigma, né, que é o arrependimento, o credo e também o batismo. Portanto, o batismo representa não uma salvação, mas a anunciação daqueles que estariam fazendo parte agora dessa crença. E Jesus anuncia, tanto como inaugura o cumprimento das profecias messiânicas, fazendo esse bem. Aí ele é crucificado de acordo com o plano de Deus, ele ressuscita, ele é exaltado, e aí o julgamento, ele agora faz parte desse ajustamento em que Deus reforma a partir do cristianismo a cabeça, a mente, o coração desses que fazem parte do antigo rito religioso, agora inserido no cristianismo, né? De uma forma selada, julgada, não como era a adoração àqueles deuses, tá bom? Eu quero encerrar, né, com vocês dizendo que essa ideia de cristianismo ela é generalizada a princípio pelos cristãos
mas nem ao menos pensada em escrever sobre a carreira de Jesus, por Jesus, curiosamente, visto que eles esperavam que Jesus retornaria. Por isso que é retardado, demora um pouco as escrituras para serem catalogadas, né? Mas não regressando essa ideia, e sim fortalecendo a forma oral para que eles se envolvessem, se ajustassem, né? Eles, décadas após décadas, no começo desse trabalho, faz com que os cristãos, ou seja, essa mensagem do cristianismo, desça como um raio, né? E crave no coração deles, fixe no coração deles, para que a narrativa, né, de forma mais fixa, mesmo que seja oral, falando de um a um, precise preencher esse hiato, né, cada vez mais amplo, para que alcance, dando possibilidade, esse alcance de mais e mais cristãos, uma vez que eles ansiavam pela nova mensagem. Como falei em aula para vocês, a maioria deles eram de uma condição pobre. Tá? Agora, para encerrar, eu queria com vocês trazer alguns detalhes, né, que o Novo Testamento ele traz. Essas diferenças de tempo, como a gente conversou, que não é escrito ou formado de uma forma cronológica, mas de uma forma lógica. Alguns dos evangelhos, que é daqui para frente que nós vamos tratar sobre a carreira de Jesus, dá algumas diferenças ou dicas, né, de forma lógica, como eles são pensados, escritos e trazidos de forma inspirada por Jesus. Mateus, por exemplo, ele é um escrito no tempo entre 58, no ano de 58 a 70 depois de Cristo. Veja quantas décadas depois ele é escrito, né? Portanto, para que, como falei anteriormente, né, agora antes, essa mensagem de forma oral fosse passada, enraizada nos corações dele. Mateus escreve para um público que são os judeus, né, que falam de forma grega, para que eles provassem que Jesus ele era Messias, mas que era anunciado como um rei dos judeus, né, um Messias muito esperado, né. Então, esses temas, né, que Mateus trata é fixado nessa ideia, anunciando Jesus como um rei, né? Então, o detalhe aqui comparado a Lucas, por exemplo, outro evangelho, é que Mateus ele começa os seus escritos com uma genealogia registrada a partir de Jesus Cristo. Veja bem, grave isso. Uma genealogia a partir de Jesus Cristo, falando do nascimento dele a partir de Jesus Cristo, né? E aí ele vem trazendo Jesus como filho de Davi, Davi como filho de Abraão e assim sucessivamente. E aí você guarda aí um pouquinho para quando a gente chegar em Lucas perceber essa diferença, tá? Aí vem depois Marcos. Marcos ele é tratado, escrito, né, catalogado entre as décadas de 50 a 60, veja bem, né, um pouco antes de Mateus, porém é colocado como o segundo evangelho nas escrituras, tá? E aí Marcos ele tem um público que são os gentios, né, os gentios de forma geral. Esse público ele é recebido, né, a mensagem de Marcos, do evangelho de Marcos, né, como o filho do homem, né? Portanto, os temas, né, que Marcos trata é para anunciar que Jesus tem uma humanidade, tá? Filho do homem, ele nasceu do homem mesmo, sendo profetizado por
Deus, né? Tá bom? E aí nós passamos para Lucas, né? Lucas, ele é tratado e datado, né, no ano entre 59 a 63 ou até mesmo até 80, de 70 a 80. Portanto, veja aí essa oscilação, mas de um tempo bem posterior, né? É um escrito, né, dedicado, ou seja, levado, né, a um homem chamado Teófilo, mas Lucas quer anunciar aqui tematicamente que Jesus, ele, mesmo tendo uma humanidade, anunciado por Mateus como rei, ele é um servo, tá? Isso é o que fica gravado sobre a mensagem do Evangelho de Lucas, tá? Portanto, aí alguns textos que podem fixar esse Evangelho, Lucas 19, a partir do verso 11 até 27. E o que eu falei inicialmente, Lucas, ele deixa pra gente o nascimento de Jesus, e logo depois do nascimento ele trata a genealogia, né, desse nascimento, a partir, né, agora sim, da familiaridade de Jesus, ou seja, de Jesus em diante, do tempo do Novo Testamento, né, que Jesus nasce de Maria e que Maria e José, eles têm aí uma genealogia até os seus patriarcas. Esse é um detalhe interessante. E João, que é o Evangelho de João, ele começa, deixa eu ver aqui, no ano de 50 a 70, década de 50 a 70 depois de Cristo, né? E ele tem um público mais cético, ele é direcionado, escrito para esse público mais cético, mas ele tem o interesse de tratar e anunciar Jesus como Deus, como o próprio Deus, tá? Portanto, essa é a diferença. Mateus anuncia Jesus de uma forma em que ele é o rei dos judeus, de todo esse reino, né, espiritual. Marcos como sendo Jesus o filho de uma mulher e de um homem natural, portanto ele é homem também, né? Lucas trata Jesus como um servo que anuncia toda a sua mordomia, a sua servidão a nós, e João anuncia como Deus, portanto fechando aí esse elenco de interesses de Deus, pregando ao mundo para vários públicos, né? Portanto, João tem um público mais incrédulo, cético, interessados para que pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha a si a vida eterna, vida em seu nome, tá? Então, a gente tem esses pontos a tratar daqui em diante, que são pontos que iniciam aí a tratativa, o interesse de Deus a partir dos evangelhos. Meus irmãos, nós chegamos até aqui com um assunto denso, tratando aí termos públicos, sociais, jurídicos, religiosos desse povo, para que a gente entenda esse cenário, tá bom? Agora nós vamos conversar um pouquinho daqui em diante sobre a carreira de Jesus, qual a importância do cristianismo, tudo aquilo a partir dos 3 pontos em que iniciamos sobre o interesse de Deus, né? Que chega a ser tão precioso para a gente, o cristianismo estendido à terra, por toda a terra e chegando desde o Oriente ao Ocidente até nós. Cristo morrendo, Deus
montando, né, através da história da humanidade, a sua história, usando pessoas importantes e trazendo a obra da crucificação. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai chegar daqui em diante bem longe e orando para que Deus nos dê um tempo de proximidade, um tempo de sala de aula, um tempo mais próximo de comunhão. Que Deus abençoe você, tá? Ore para que a gente continue firme com esse interesse através do conhecimento da palavra de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus.
Ó, povo.